Peraí. Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal Semeadores do Reino, mais uma vez. Boa noite, bom dia, boa tarde, né? Que eu não sei que horário que você vai ver esse vídeo que está sendo gravado. Seja muito bem-vindo aqui, então. Hoje nós vamos estudar aí Crônicas. Então, se você acompanha a gente, você já sabe. Terminamos aí o livro de Reis e vamos entrar hoje em Crônicas. Então, Rayane está com a palavra para falar conosco sobre esse livro. Se você quiser, você pode compartilhar com seus amigos, enfim, com quem fizer sentido aqui para você. Deus abençoe. Boa noite, bom dia, boa tarde, pessoal do canal do YouTube. Um probleminha técnico aqui, mas foi rápido, já resolvemos. Bom, como a Sol já falou, né? Hoje a gente vai entrar no livro de Crônicas e é muito interessante. Depois fui para Crônicas, né? Uns 2 anos atrás, mais ou menos. Eu estranhei, porque eu comecei a ver coisas que eu já tinha lido. E eu nunca tinha entendido muito bem por que que isso é assim na Bíblia, né? E hoje eu vou trazer aqui para vocês o porquê que isso acontece. Vou até compartilhar a tela aqui para que vocês tenham a ilustração e acompanhem melhor a, toda a nossa aula. Deixa eu abrir aqui. Então, enquanto a tela vai sendo compartilhada, eu já vou explicando aqui o que seria essa questão. Só, você pode me dar permissão, por favor, para compartilhar a tela? Beleza, pronto. Então, antes da gente explicar o porquê isso acontece, peraí que tá carregando aqui. Pronto. Ó, então, por que que se repete, né? Por que que o livro de Crônicas e algumas partes de Samuel e Reis parece que são repetidas na Bíblia, né? Reis, ele explica o porquê que o povo chegou ao exílio, né? Todo o contexto de deixar bem claro que foi por consequência do povo, né? Que foi para o exílio. Crônicas, ele reconta a história ensinando como reconstruir uma vida depois do exílio. Então, não é simplesmente uma cópia, um texto repetido, é uma história que é recontada. E aí, a gente vem num ponto, né? O livro de Crônicas, a maioria das obras, elas são datadas em aproximadamente 450 a 440 antes de Cristo. E certa vez críticos insistiram que foi antes, né? Mas os fragmentos do verdadeiro manuscrito datam esse tempo que eu expliquei acima, né? De 440 antes de Cristo. Quem que é o autor de Crônicas? Na verdade, a gente não tem base bíblica para afirmar isso. Mas a tradição judaica, que isso não, a gente não tem evidência para defender esse pensamento. Então fica só a título de curiosidade aqui para vocês, tá? Mas nós defendemos, né, quando a gente vai citar o autor de crônicas, a gente costuma falar o cronista, né? Porque não dá para afirmar que foi Esdras, embora tem várias evidências que faça sentido essa afirmação, né? Mas, como eu falei, não são suficientes para defender essa verdade. Então, aqui, mensagem da disciplina e das perdas que o povo teve, né? Como foi contado lá em Samuel, desde Juízes a gente vem vendo o declínio, né, do povo. Mas Deus, ele permaneceu fiel à aliança, né? E o povo deve reencontrar a identidade, organizar a sua vida ao redor da presença e da palavra de Deus. Então, o contexto de Primeira e Segunda Crônicas esses dois livros, eles na verdade formam apenas um. Porém, eles foram divididos na Septuaginta, né? E formando então Primeiro e Segundo Crônicas.
E isso daí aconteceu também com primeiro e segundo Samuel e primeiro e segundo Reis, né? Então, o título do livro em português, ele vem da palavra latina usado por Jerônimo, mas seria de origem hebraica, né? E os cronistas que escrevem esse livro, que escreveram esse livro, eles tinham o propósito de fortalecer a fé daqueles que voltaram do cativeiro babilônico. Então foi um livro direcionado, né, para esse povo. Ele é uma releitura dos acontecimentos, e eles voltam a aparecer, né, em crônicas, né, os acontecimentos lá de Samuel e Rei. Repete a situação e volte, né, para Deus. Os livros de Primeira e Segunda Reis, como a gente já viu, né, nas leituras anteriores, a gente viu que lá foi acontecendo, a história foi acontecendo e o profeta Jeremias foi relatando que ele não tinha uma visão ampla, né, como crônicas, como a gente vê em crônicas, vai ver em crônicas, né? Em crônicas a gente tem detalhes muito ricos de algumas passagens bíblicas também. Um momento de conhecimento que a gente tem, né, fazendo um comparativo em Primeiro e Segundo Reis, a gente vê que na história, lá em Segundo Reis, no capítulo 21 especificamente, a gente vê a história de Manassés, que é filho de Ezequias, né, que era um rei de Judá, e ele foi um rei muito ruim, foi péssimo o reinado dele, né? E ele morreu desviado. Porém, quando a gente olha lá em Segundo Crônicas, que a gente vai chegar nisso, a gente vê que ele se arrependeu de seus pecados e se voltou a Deus. Então, por isso que é muito importante a gente ler a história em Reis e depois reler ela, entende a situação com outra perspectiva, né? E muitos dizem que o livro de Crônicas foca em mostrar a fé dos reis, como falharam e outros prosperaram. Uma de forma a incentivar incentivar os que voltaram do cativeiro a ter mais fé, por isso ele foca em aspectos diferentes. E o palco aqui da ação são os eventos que aconteceram em primeiro e segundo Samuel e primeiro e segundo Reis. Eles não são apenas uma releitura em crônicas. Isso também acontece em Jerusalém depois do cativeiro babilônico, né? E os registrados nesses dois primeiros livros que eu citei também são enfatizados lá em Crônicas. Então a gente vai ver sendo muito citado a questão de Davi, Salomão. E lá em Crônicas a gente vê que não foca tanto no pecado de Davi, não é nem para esconder aquilo, mas para manter o propósito do livro, que é focar na parte da visão, né? Da visão de como voltar para Deus, né? Então, com esse intuito, o livro ele não abafa o caso, mas ele foca nas coisas que vão favorecer esse propósito, né? E quais os principais acontecimentos que a gente vê também, né? Como já vimos nos primeiros livros de Samuel e Reis. Os habitantes de Jerusalém, depois da volta do cativeiro, os cantores do Templo de Salomão, as funções dos porteiros no Templo de Salomão, são alguns detalhes, né? E a promessa para Salomão, aí fala bastante sobre Salomão também. Então, né, recapitulando, a mensagem central é que mesmo que depois do pecado e da disciplina e das perdas, Deus permanece fiel à sua aliança. Se o povo, Seu povo deve reencontrar sua identidade e organizar a vida ao redor da presença e da palavra de Deus. Então, o que que Deus nos comunica, né, através do livro de Crônicas também? Ele não se esquece do seu povo, privilégios espirituais não substituem fidelidade, a gente deve buscar a Deus e não apenas as suas bênçãos. As boas intenções não substituem a obediência, a presença de Deus deve ocupar o centro, tudo o que temos vem de Deus, uma geração deve preparar a seguinte, na verdade, né? Nós sempre devemos preparar a geração seguinte. E a promessa feita a Davi aponta para Jesus. Então, lá, né, a gente vê no começo da história Adão, a multiplicação, os reinados acontecendo, muita coisa dando errado.
Depois a gente vê o reinado de Davi se destacando, o reinado de Salomão se destacando, embora teve, né, seus percalços. Tudo isso apontando para Cristo, né? E então, Crônicas, segundo Crônicas, talvez seja no versículo 7, talvez seja um dos versículos mais conhecidos da Bíblia. 7, 14 e 15. Se alguém tiver a Bíblia aí, quiser ler, puder ler, por favor, seria bem legal essa leitura dinâmica. A hora que tiver pronto, se alguém puder, pode ler, tá? Enquanto isso, enquanto vocês vão procurando aí, eu vou continuando aqui, ó. Para quem está procurando, é segundo Crônicas, capítulo, versículos 14 e 15, tá? Então, deixa eu só ver vocês, que eu não estou enxergando vocês aqui, peraí. Pode ler? Pode Pode ler, ler? só. Se o meu povo, que se chama Se o pelo meu meu povo, nome, que se se chama humilhar pelo meu nome, se humilhar e orar e me e buscar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus e se caminhos, converter dos seus então eu maus ouvirei dos caminhos, então eu céus, ouvirei dos perdoarei os céus, seus pecados e perdoarei os sararei a seus sua pecados terra. e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos Estarão e abertos atentos os os meus meus olhos e ouvidos atentos os à meus oração que se ouvidos fizer à nesse oração lugar. que se fizer nesse lugar. Beleza. Bom, é isso. É isso. Eu acho até legal depois vocês relerem meditando, né? Nesse versículo, nesses dois versículos. E aí, a aplicação para os dias de hoje. O que que a gente pode tirar nos livros de primeiro e segundo Crônicas? Que a gente deve reconstruir a nossa vida começando pelo centro, que é Deus. E a reconstrução, quando eu falo reconstrução, gente, vou até parar aqui a tela para poder ver vocês aqui. É porque é algo que a gente necessita fazer o tempo todo na nossa vida, a reconstrução, né? Porque vira e mexe, coisas na nossa vida são edificadas de uma forma errada, né? A gente não consegue ser 100% certo, né? A gente está aqui como aprendiz, né, do evangelho, do que Deus nos deixa. Então, a reconstrução é algo que a gente precisa fazer, né, de forma constante na nossa vida. Isso tem que ser feito. Peraí, gente, que saiu da tela aqui para mim. Pronto. Tem que ser feito com Deus no centro, sempre, né? A gente também tem que examinar a origem das nossas decisões. Porque é o que a gente sempre fala aqui, né, gente? Qual que é a intenção do nosso coração, né? Isso é para tudo, até para uma caridade. Quando a gente vai fazer uma caridade, é muito importante que a gente entenda a intenção do nosso coração, né? Porque muitas vezes ela esconde um ego, né? Uma vanglória ali, por mais que seja de uma forma que a gente não, muitas vezes não aceite. Então é isso, tudo a gente precisa examinar a origem das nossas decisões, né? Não confundir atividade religiosa com comunhão. É a questão da religiosidade, né? O quanto a religiosidade destrói ministérios, pessoas, enfim. A gente nem precisa muito chover no molhado em relação a isso, né? Mas que a gente precisa sempre, também é uma coisa que a gente precisa estar o tempo todo nos sondando, né? Porque é muito fácil a gente cair na religiosidade também. É muito fácil. Dependendo da situação, a hora que a gente vê, a gente já está agindo como um religioso, né? E é um alerta que a gente tem que estar o tempo todo para a gente não cair nisso, né? Sirva mesmo quando ninguém perceber. O servir é uma coisa também que a gente, eu falo, né? Quanto tempo algumas pessoas aqui do nosso grupo está esperando servir ali na missão, né? As cabecinhas, porque acho que é mais de 50% aqui já. E assim, gente, é um desejo do nosso coração porque a gente admira esse lugar, é onde a gente se alimenta, a gente quer fazer mais parte dessa obra, né? Só que o servir é o tempo todo, né? A gente faz isso o tempo todo. A gente tem a oportunidade de servir o tempo todo. Então, ali é só um adendo, né? Um plus ali, mas é o servir mesmo para Deus. O que conta para Deus mesmo é o que a gente faz, principalmente fora dali, principalmente fora da liderança. Quando a gente tem a autonomia de fazer 100% com as nossas próprias decisões, né? Esse é o servir genuíno,
Porque é muito fácil você obedecer uma direção, porque a responsabilidade está mais sobre o seu líder do que sobre você. Mas quando você tá com total autonomia, é aí que a gente demonstra de fato o nosso servir, né? Então, e isso acontece o tempo todo. Então, servir é o tempo todo. Às vezes é um sorriso, uma palavra, um versículo, vestir uma camiseta de corrida que leva a palavra, entendeu? Né, servir, né? O tempo todo. E o último ponto aqui de aplicação para nós é: coloque sua esperança no Rei perfeito. E aí eu peguei um versículo de 1 Crônicas que fala assim: Teu Senhor é o reino. E aí deixa uma pergunta que também fica, né, muito alinhado com o que a gente tem visto já nas pregações ali dos cultos, né? Que fala assim, ó: quem verdadeiramente governa a nossa vida? Porque Crônicas ainda vai estar falando sobre governos também, né? Então fica o questionamento para nós, né? Mais uma vez, e acho que esse questionamento, principalmente nessa fase, é o tempo todo, né? O que vai responder essa pergunta são as nossas atitudes, né? Porque se Jesus governa a nossa vida, a tempestade no meio do barco ali, no meio o barco quase virando na tempestade, não vai te fazer desistir, né? Te fazer desacreditar da situação, porque você sabe que Jesus está dentro dele. Teve uma coisa que o bispo falou no último culto, que ele falou assim, que os discípulos só se assustaram, né, em meio à tempestade, porque eles olharam para quem estava fora do barco e não para quem estava dentro, né? Para o que estava acontecendo fora do barco. Então, na nossa vida, eu sei que, sim, se a gente tivesse na sua situação deles, talvez a gente faria muito mais, não faria diferente, né? Mas são lições para nós, né? Tá na Bíblia para a gente confiar. Tanto de coisa que deu certo já na Bíblia, né? Em questão de confiança, de fé. Então é para fortalecer a nossa fé mesmo. E fica essa questão para a gente meditar, né? Quem realmente governa a nossa vida? Bom, basicamente, é a introdução que eu queria deixar para esses livros. E agora eu vou. O videozinho da introdução dos livros eu vou deixar para a próxima aula, porque vamos dividir em duas, para não ficar muito longo, tá? Então, basicamente, hoje a gente terminou aqui. Pessoal do YouTube, muito obrigada por ficarem até o final. Espero que tenha sido bênção para vocês. Nos perdoe as falhas técnicas e aos pouquinhos a gente vai melhorando cada vez mais. Fiquem com Deus e até a próxima.